Mumu Invencível capítulo 135. Ao Palácio Imperial parte 1. A pessoa que segurava o homem desconhecido era Mumu. Mumu? Veik. O homem cuja cabeça foi presa fez sons estranhos, aparentemente querendo ser solto. Mayonva, que viu isso, ficou chocada. Como ele pode lidar com esse monstro tão facilmente? Foi chocante. Ela havia aprendido sobre a força de Mumu devido à sua vitória sobre 2 dos 4 grandes guerreiros. Mas a realidade a chocou. Mumu então perguntou: "O que é isso?" Ao ouvir a pergunta de Mumu, Mayonva balançou a cabeça. "Não sei. De repente o conhecemos." "É isso?" "Aí eu vou perguntar." Svi. Mumu virou a cabeça do homem em sua direção e ergueu o rosto até a altura dos olhos. "Quem é você?" Seus olhos bizarros se concentraram em Mumu em interesse naquele momento. Seus olhos se movem estranhamente. Como se respondesse isso? O homem respondeu: "Mu. Mu. Você me conhece?" "Achei. Você me encontrou?" Um homem desconhecido dizia que o havia encontrado no primeiro encontro. Mumu ficou intrigado com isso enquanto os olhos do homem estranho tremiam. E reto. Correto? Do que você está falando? Antes que Mumu pudesse perguntar mais, o homem trêmulo deu um chute de repente. O chute apontou para o pescoço de Mumu. Mas Mumu nem cedeu. Em vez disso, eram os pés do homem que tremiam. Mayonva, que estava lá, percebeu que o pé do homem estava quebrado pelo som. Mumu então perguntou: "O que você está fazendo?" O int. Ressante. Você é um estranho. Nesse momento, Mumu voltou o olhar para a origem do som. Era o pé do homem. Ué? Shaq. Os músculos da panturrilha do homem pareciam ter se rompido. Mas também pareciam mais fortes. Kaak. Com sua força reforçada, ele moveu sua perna para tentar quebrar o pescoço de Mumu novamente. "Você quer quebrar meu pescoço?" O pescoço de Mumu nem cedeu. Em vez disso, sentiu-se irritado. O homem parecia estar lutando contra 3 de seus veteranos. Então perguntou quem era. No entanto, ele não sentia mais curiosidade sobre ele. "Acho que vai ser melhor te colocar para dormir." Mumu rolou 2 dos dedos para mexer a testa do homem. Mayonva franziu a testa a isso. "Estalo?" Enquanto ela pensava isso, Mumu mexeu os dedos. Tac! Nesse momento, a testa do homem foi atingida e todo o corpo dele foi jogado no chão. Kaa! O homem, que havia caído no chão, se recuperou e assustou Mayonva. Mesmo que ele não tivesse usado toda a sua força, ela não conseguia entender como um único estalido poderia fazer isso. O homem, agora com um hematoma escuro no meio da testa, foi jogado no chão. Foi inacreditável. Mayonva mordeu o lábio e timidamente disse a Mumu: "Obrigado pela Ju." Ela imediatamente virou a cabeça.
Foi por causa de um súbito sentimento sinistro que ela sentiu. Ela franziu a testa ao ver o homem desconhecido se levantar. Ele estava se levantando. E até a testa que Mumu havia batido estava se recuperando. Isso estava acontecendo em uma velocidade tão assustadora que até Guian Seurin e Tang Sou pareciam chocadas. O quê? Ele é realmente um humano? Como um osso quebrado pode curar tão rápido? Elas não conseguiram entender isso. No entanto, isso não foi tudo. A parte superior do corpo do homem começou a inchar quando sua camisa foi arrancada. Seus músculos também começaram a inchar de forma anormal. Algo que parecia estranhamente semelhante a... Isso é? Ah! Isso era semelhante ao Mumu. Se houvesse uma diferença. Os músculos de Mumu pareceriam densos quando inchados, enquanto os músculos deste homem só inchavam em certas partes. Parecia que ele estava apenas crescendo os músculos de que precisava. Mumu franziu a testa a isso. Mumu está surpreso com a semelhança? Eles tomaram a reação de Mumu como tal. O fato de que Mumu podia manipular livremente seus músculos era de conhecimento comum na academia. Eles também viram isso acontecer algumas vezes. Mas o monstro misterioso à sua frente estava fazendo a mesma coisa. Que diabos é isso? Ele era parente de Mumu? Todos ficaram perplexos. Como disse Mumu. Não gosto. Ué? Você é muito tendencioso em relação a certos músculos. Mayonva franziu a testa e olhou para Mumu. Ele não sentiu dúvidas ao ver esse monstro manipulando seus músculos. Mas ficou chateado por estar fazendo errado? O monstro dobrou os joelhos. O corpo rebaixado gerou força suficiente para que o chão abaixo dele rachasse. Então, como um vulcão explodindo, o monstro pulou em direção a Mumu. Estrondo. Em um instante, o monstro chegou a Mumu. Isso é ruim. Era o que as meninas pensavam. Mas o monstro tinha afundado no chão. Além disso, a pose de Mumu indicava que ele havia atingido o monstro com a palma da mão. Hã? Quando olharam para as costas do monstro, ele foi torcido como se os ossos ali estivessem quebrados. Seus músculos incharam. Mas ele não conseguiu alcançar Mumu. Naquele momento, os ossos retorcidos que haviam sido esmagados se movimentaram com um som de estalo. Um corpo tão interessante. Mumu agarrou a cabeça do monstro que estava se recuperando e disse: Você pode se recuperar mesmo se sua cabeça estiver quebrada? Os olhos do monstro, que estavam concentrados na cura, rolaram e caíram sobre Mumu. Com este corpo, força, ela não pode. Nisso, Mumu titulou sua cabeça. O que isso deveria significar? Ele ficou intrigado quando o monstro sorriu. Acho que você não é nada. A voz do monstro, que gaguejava, agora vinha claramente. Diante dessas palavras, Mumu perguntou-lhe: Do que você está falando? Vou te ver de novo. Meu alter ego. Hã? Pac. Assim que ele disse essas palavras, a cabeça do monstro explodiu. E não parou por aí. Em uma reação em cadeia, o corpo também começou a explodir.
Todos não conseguiram esconder a surpresa. O que? O corpo de repente? Quem imaginaria que uma pessoa normal teria explodido seu corpo e morrido? Felizmente, Mumu parecia ileso, já que a explosão não parecia ter sido forte o suficiente para prejudicá-lo. Mumu, que estava coberto de sangue, tinha um olhar estranho. Meu alter ego? As últimas palavras que o monstro disse ficaram na cabeça. O que isso significava? Tarde da noite. Dentro dos dormitórios para funcionários. Yu Jin-sung, o inspetor real e irmão mais velho de Jin-Yuk e Mumu, estava arrumando suas coisas. Os demais funcionários se retirariam da academia no dia seguinte. O mandante do incêndio criminoso foi capturado. Eles então concluíram que nenhum outro culpado em potencial foi deixado na academia e, portanto, Jin-sung anunciou seus planos de retornar. Tudo o que restava tinha sido a ordem do palácio. Ele também já havia transmitido essa ordem. Mas, essa é realmente a ordem do meu pai? O que você quer dizer com isso? Jin-sung tinha naturalmente assumido que a senhora seguiria as ordens de seu pai. Mas em vez disso, ela parecia suspeitar disso. Quando ele perguntou o motivo, ela respondeu: não. Se for ordem do meu pai, então eu deveria voltar. No entanto, devo me preparar para voltar. Então me dê tempo suficiente para fazer isso. Por causa disso, ele havia lhe dado 3 dias. Era a quantidade de tempo que ela havia pedido. Eles deveriam sair amanhã de manhã. Mas ele ainda não a tinha visto novamente. Em vez da princesa, Mumu tinha vindo em seu lugar. Minha cabeça dói. Mumu tinha aparecido com um cheiro de sangue agarrado ao seu corpo mesmo depois de uma lavagem e lhe pedirá: posso ir ao Palácio Imperial? Mumu pediu para ser levado para o palácio. No entanto, a entrada no palácio não era algo que o Jin-sung pudesse decidir sozinho. Então ele respondeu que, mesmo que Mumu fosse sua família, ele não poderia levar qualquer pessoa para o palácio sem permissão. Ao que Mumu lhe dera informações inesperadas. No Palácio Imperial, pode haver pessoas que estão do lado dos incendiários que incendiaram os dormitórios. O quê? Você está dizendo a verdade? Sim. Mumu disse-lhe que tinha obtido esta informação de um espião chamado Kang Mui. Se isso era verdade, então isso era algo que não poderia ser negligenciado. Por causa disso, Jin-sung decidiu levar Mumu com ele. Se ele conseguisse permissão para permitir a entrada dele sob o pretexto de ser uma testemunha sob investigação, ele poderia trazê-lo. Eu me pergunto se vai dar certo. No entanto, ao contrário da academia, o Palácio Imperial não estava em algum lugar cheio de muitos guerreiros. E ele estava levando Mumu para tal lugar. Se ele fosse um aluno comum, não seria um grande problema. Mas a situação mudou drasticamente há apenas alguns dias. Este garoto de aparência ingênua derrotou 2 dos 4 grandes guerreiros. Era difícil de acreditar. Até Yu Jin-sung ficou chocado com isso. Ele sabia que os 4 grandes guerreiros eram pessoas no auge do mundo marcial. Os melhores dos melhores. Foi extremamente surpreendente que Mumu,
que nem sequer aprendeu artes marciais corretamente, os tivesse derrotado. Vai ficar muito barulhento. Talvez houvesse aqueles que demonstrassem interesse em Mumu, enquanto outros pensariam que a criança precisaria ser controlada. E isso tornaria as coisas irritantes. Seria melhor esconder a identidade de Mumu? Ele não tinha certeza de qual era o melhor caminho. Em vez de revelá-lo agora, ele simplesmente o empurraria de volta para um momento posterior. O que o incomodava era que o Palácio Imperial não deixava alguém como Mumu manter sua identidade escondida. E era com isso que ele estava preocupado. Bater. E alguém bateu à sua porta. Quem é? Inspetor Real. Jin Sung apressadamente abriu a porta ao ouvir aquela voz familiar. À sua frente estava uma bela mulher. Era Shonion. Não. Hongnion. Saúdo a senhorita. Enquanto Jin Sung tentava se curvar, ela acenou com a mão para indicar que estava tudo bem. Em resposta, Jin Sung a levou para dentro da sala e perguntou: Princesa, você está pronta? Diante dessa pergunta, ela hesitou ao dizer: Inspetor. Sim. Princesa. Lamento. Mas acho que não posso chegar ao Palácio Imperial. Hã? Jin Sung ficou visivelmente chocado. A senhorita pedirá 3 dias. E ele a esperara. Agora ela estava dizendo que não podia ir? Enquanto ele parecia intrigado, ela disse: Não sei se vocês vão acreditar em mim, mas se eu for para o palácio agora, posso colocar meu pai em perigo. Ouvindo suas palavras, ele franziu a testa. Ele não conseguia entender o significado por trás de suas palavras. Então perguntou: Princesa, eu não entendo por que você diria isso. Lamento se isso sair como grosseiro. Mas posso perguntar por quê? Não posso dizer isso. Por quê? Não posso dar os detalhes. Mas vou dizer uma coisa. Se você recebeu uma ordem secreta do meu pai, pode ser que até você, inspetor, também esteja em perigo. Eu também posso estar em perigo? Em resposta à pergunta de Jin Sung, ela disse: Significa que algo ameaçará sua vida quando você voltar ao palácio. Era com isso que ela se preocupava. Se ela estivesse com ele, ele poderia estar em perigo. Jin Sung pensou. Parecia haver algo sobre o qual ela não podia falar abertamente. Então havia uma forte probabilidade de que algo estivesse acontecendo dentro do palácio. Ao vê-la tão ansiosa, Jin Sung não pôde evitar. Se você está preocupada com um ataque no meio da nossa jornada de volta, não precisa se preocupar muito. Eu vou te proteger à custa da minha vida. Senhor, eu também sou um discípulo aqui. Eu sei melhor do que ninguém o quão forte você é. Mas você não os conhece. Se eles se preocuparem com isso, bem, nada pode ser feito então. Ué? Só sei disso. Princesa. O que você quer dizer? Jin Sung então disse a ela em voz baixa. Você não precisa se preocupar com uma emboscada. O que? Meu irmão mais novo Mumu está vindo para o palácio.